Então, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM, celebra 7 anos de intenso trabalho eclesial e de incidência em vários espaços. Uma caminhada que visa construir pontes para fortalecer a missão integral da Igreja e para melhor servir as populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas e demais povos do território. Para conhecer um pouco mais sobre as ações da REPAM, nós recebemos aqui no programa Pai Eterno, de forma remota, o padre Júlio Caldeira, missionário da Consolata, que atua na Rede Eclesial Pan-Amazônica. Bem-vindo, padre Júlio, ao programa Pai Eterno. Uma boa tarde, padre Wellington, Caísa, todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento muito especial. Um abraço muito cordial daqui de Manaus, dessa querida Amazônia. Tá certo. Padre, qual que é o trabalho hoje realizado pela Rede Pan-Amazônica? Bem, a Rede Eclesial Pan-Amazônica está completando 7 anos, como a gente tinha conversado, já expôs, e o grande trabalho dela como foi fundada, é articular o trabalho da Igreja, o trabalho missionário da Igreja em toda a Pan-Amazônia, ou seja, no território amazônico dos 9 países, entre eles o Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname. São mais ou menos 104 dioceses, prelazias, vicariatos em todo esse território. Como dialogar para que realmente a gente possa ter uma incidência como igreja, um trabalho missionário autêntico em todas as dimensões desse trabalho que somos chamados a realizar como Igreja Católica. Ô Padre Júlio, fala pra gente como que foi esse percurso de 7 anos. Enfrentaram muitos desafios? Fala um pouquinho para nós. Sem dúvida, desafios no caminho sempre teve, O primeiro deles, como já dizia, foi justamente colocar em diálogo tantas pessoas diferentes, bispos, padres, religiosos, leigos, leigas, daí povos indígenas, ribeirinhos, e de muitos países, onde os idiomas são vários, Se a gente vai conversar sobre os idiomas oficiais, português, espanhol, francês, inglês e o holandês. Mas fora os mais de 300 idiomas das comunidades indígenas que tem na Amazônia. Então, como dialogar diante de tanta diversidade? Outro desafio sempre foi como que a gente possa fazer sempre um discernimento espiritual, por um lado, para refletir juntos a maneira de atuar diante das dificuldades, dos problemas do território. E assim foi nascendo muito desse trabalho, Os nossos núcleos de trabalho prioritários da Igreja nesses 9 países. Como a Igreja se faz mais próxima dos povos indígenas, das suas necessidades, dos direitos humanos que são violados em tantos aspectos a nível social. Um mapeamento da realidade panamazônica. Na próxima segunda-feira vamos estar lançando um mapeamento geral de toda a realidade da Igreja nesses 9 países, a nível amazônico. E, a partir disso, dar respostas concretas ao nosso trabalho, por um lado, de evangelização. E a Igreja evangeliza, mas promovendo a promoção humana dos povos desse território tão sofrido e tão grande. A metade da América do Sul é a Amazônia, praticamente, Certo. Padre, um dos grandes marcos para a Rede Eclesial Pan-Amazônica, acredito que, sem dúvida, foi a realização do Sínodo para a Amazônia. E o que representou e ainda representa esse momento na caminhada das igrejas? Bem, sem dúvida, em 2019 foi marcante, para a igreja na Amazônia, para a igreja em todo o mundo, porque não foi uma igreja só para a Amazônia, pensando na Amazônia, mas dentro da Igreja Universal, de todo o caminho da igreja, E como nós podemos continuar fortalecendo esse caminho de evangelização, que nos desafia a buscar novos caminhos. A gente tem uma presença da igreja de muitos séculos na Amazônia, mas que ainda não conseguiu dar uma resposta eficaz à necessidade do povo. Coisa simples, uma presença mais constante da igreja junto das comunidades. As distâncias são muito grandes. Por exemplo, às vezes aí a gente fala de minutos, horas, Mas aqui, no caso, a gente fala de dias de viagem. Pouquíssimos agentes de pastoral, pouquíssimos sacerdotes, se a gente vai pensar,
A gente fala que a presença da igreja deve ser fortalecida com a Eucaristia, com uma presença constante. Como a gente responder? E o sínodo nos levou a isso, a refletir juntos. Pela primeira vez na igreja, no sínodo, se escutou a muita gente, inclusive as pessoas das comunidades. Mais de 87 mil pessoas enviaram suas colaborações, seus pedidos, como veem a igreja na Amazônia, e a partir disso o Papa reuniu, nesse grande sínodo dos bispos, mas que também teve uma presença muito significativa do território. Escutou o clamor dos fiéis, da Amazônia, dos pobres de maneira especial, da selva que está sendo devastada, e como podemos dar uma resposta eficaz. Então, o sínodo foi marcante. E as pessoas pensam, o sínodo foi em 2019 e já. Não, agora o sínodo está dando frutos no território. E a gente continua caminhando para colocar em prática tudo que foi conversado e os conselhos do Papa Francisco, na sua exortação, querida Amazônia. Ele nos deixa, a todos nós na igreja, para a Amazônia. Ô padre, o senhor falou agora da questão da distância na Amazônia. O senhor acredita que a distância seja um dos maiores desafios para a ação missionária aí na Amazônia? Fala um pouquinho desses desafios aí na Amazônia para a evangelização. Sem dúvida. Como eu dizia, as distâncias são enormes. Se a gente ainda continua pensando uma igreja nas estruturas que muitas vezes a gente tem no sul do país ou em outras partes, onde nós temos as paróquias muito bem constituídas, o trabalho que é levado adiante. Aqui também foi implementado desta maneira. Mas nós vemos que muitas das paróquias... Eu, por exemplo, já estou há 11 anos na Amazônia. Fui pároco de uma paróquia de 120 comunidades, lá na fronteira entre o Equador e a Colômbia, em outros países, inclusive. A dificuldade de chegar às comunidades, digamos assim, o sacerdote, para realmente a Eucaristia e tudo mais. Mas a gente vê que a igreja tem uma vida muito forte nesse território, especialmente porque os animadores das comunidades levam adiante, mas eles sempre pedem uma presença mais constante. Como que eu, por exemplo, tinha comunidades que, infelizmente, pelas forças que tínhamos, conseguimos chegar a cada 6 meses, a cada 1 ano ou 2 anos. Então, eu sempre pergunto, como que a gente forma uma igreja realmente, se o centro é a Eucaristia, por exemplo, se a gente só pode celebrar a cada 2 anos? Se semanalmente muita gente participa e ainda não se consegue viver plenamente a sua fé, imagina quem só tem a cada 2 anos, cada ano. Então, realmente é um dos grandes desafios para nós. Fora os gastos, os valores são muito altos para chegar às comunidades, a força que um deve ter para passar dias comendo muitas coisas que é fora, inclusive, da nossa alimentação diária em muitas das regiões, Eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo, mas quando a gente se encultura, a gente está por Jesus, a gente pode vencer tudo isso. Mas a gente deve pensar como que a igreja pode ter essa presença amorosa junto aos povos que sempre teve. E os povos sempre pedem isso. Queremos uma igreja que continue caminhando conosco. Interessante, Padre Júlio. Nós sabemos que o número 7 é um número que fala muito, à igreja, ao espírito da perfeição, à expressão da plenitude. Agora, como é que a rede eclesial pan-amazônica olha para o futuro? Quais são as perspectivas dos passos a serem dados? A primeira perspectiva que podemos dizer assim, que do nosso caminho neste momento, é continuar levando adiante o trabalho. Ou seja, não é a Repam que faz, a Repam é uma rede que articula todo o trabalho da igreja já rico, que tem a sua história, as dioceses, as congregações, muitas organizações católicas, muitos movimentos. Então, a Repam quer unir para que a gente possa trabalhar juntos para dar uma resposta mais eficaz, como igreja, à realidade amazônica. Então, agora a gente tem a grande inspiração, que já vínhamos trabalhando, mas que está na exortação apostólica do Papa Francisco, querida Amazônia, onde ele revela os seus 4 sonhos, escutando. Ele diz, eu escutei todos aqueles que falaram durante o sínodo, eu estive no território, eu acompanhei, e tudo isso me nascem 4 sonhos. Um sonho a nível social, outro a nível cultural, outro a nível ecológico e outro a nível eclesial.
Então, como que a gente pode construir realmente, não só uma igreja, mas uma sociedade que dê uma resposta eficaz a essas necessidades, né? A nível ecológico, a Amazônia está sendo devastada e a gente está vendo que está gerando muitos problemas para os povos que vivem aqui e para povos de outros territórios. Já foi comprovado que a Amazônia gera uma imensidão, né, das chuvas que chegam ao sul. Agora a gente está com secas, né? Muitas das chuvas, a maioria da chuva de São Paulo, dessas regiões do sul, vem da Amazônia. Então, como a gente realmente cuida dessa casa comum, desse território? Por outro lado, a nível social, tanta gente que está sofrendo, como a gente é essa presença constante da igreja, né, a nível também social. Por outro lado, a nível cultural, a gente reconhece essa diversidade, mais de 300 povos. Como a gente consegue reconhecer o outro, que é diferente, tem sua cultura, mas que, ao mesmo tempo, necessita da nossa presença constante. O Evangelho está aí para iluminar o caminho dos povos, mas não é um Evangelho que traz a cultura de outros povos para cá, como muitas vezes aconteceu na história, mas é um Evangelho que se encarna e dá respostas concretas. E essa igreja que dá respostas a tudo isso, né? Padre Júlio, muito obrigado. Desde já, na pessoa do senhor, nós abraçamos a toda a rede eclesial pan-amazônica nesses 7 anos em que celebramos o aniversário dessa articulação tão importante para a presença da igreja nessa parcela do nosso mundo. Somos nós que agradecemos a possibilidade. Um grande abraço do cardeal Pedro Barreto, né, nosso presidente, do irmão João, de todos que conformamos também esse caminho da rede eclesial pan-amazônica, a REPAN, e caminhamos juntos sempre. Amém. Aí, o nosso muito obrigado ao Padre Júlio Caldeira, ele que está lá de Manaus, no Amazonas, acompanhando os trabalhos da rede eclesial pan-amazônica que completa seus 7 anos.